Será que nós precisaríamos mentir acerca da palavra de Deus? O problema é que muita gente, como disse o nosso irmão Cláudio Mendes, às vezes os engravatados, os diplomados, os caras que frequentaram seminários de teologia, eles olham para nós e vê a gente na simplicidade. E eles falam assim, mas esses caras não sabem o que estão falando, esses caras são loucos, esses caras são doidos. Querido, nós somos doidos sim, nós assumimos isso, mas nós somos doidos para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus do jeito que ela é. Nós somos loucos aos olhos do mundo, nós somos doidos aos olhos do mundo. Mundo que eu falo, querido, mas é o mundo religioso. É o mundo que propaga uma mentira para sustentar os seus prazeres, sustentar, não é, as suas opulências, sustentar a sua prepotência, sustentar a sua arrogância. Eu estou aqui num lugar em que eu gosto muito, quando eu preciso fazer uma meditação mais profunda acerca da minha vida, em todos os sentidos. Aqui eu não venho aqui para orar, para buscar a Deus, não. Eu venho aqui para refletir um pouco, ficar olhando a natureza. E eu estou aqui, olhando e está relampeando, né? Ali as montanhas, aqui a parte do mar, ó. Aqui atrás de mim é o mar, ó. Dá para você ver o nível do mar lá no fundo. Vou puxar o zoom aqui um pouquinho para você observar. Ó, tá vendo? Ali é o mar, ó. Tá vendo o horizonte? Plano, né? Tá vendo? Aqui é a montanha da nossa cidade, chamada Monte H. E aqui é o lado das montanhas. Graças a Deus, nós vivemos aqui rodeados de mares e montanhas. Meu querido, então o que eu estava falando? Eu me sinto muito triste, assim, quando a gente fala a respeito da palavra de Deus, os escritos bíblicos. E às vezes muitas pessoas do sistema religioso, eles ficam colocando comentários, não é? Falando assim, ah, vocês são doidos, vocês são hereges, vocês não sabem o que falam, vocês estão falando besteira. Queridos, tudo que nós queremos é que as pessoas entendam a palavra de Deus do jeito que ela é. Tudo bem, nós até aceitamos, não é? Que às vezes os comentaristas aí, alguns falam que nós estamos falando mentiras ou inventando coisas. Tá, querido, mas refute-nos usando a mesma Bíblia. Refute-nos usando a mesma palavra. Aqui eu peguei um pedacinho da minha magrelinha. A minha magrela tem essa bicicleta aqui desde o ano de 94. Né? É a Monarch CC Brisa. Já restaurei ela uma vez e é preciso restaurar outra vez. Tá vendo? Gosto muito. Pneu fininho, né? E muito leve, muito bom. Entendeu, meus queridos? Então, se é que nós estamos pregando mentira, se é que nós estamos falando mentira, por que, né, que os religiosos não vêm aqui nos refutar e dizer que nós estamos falando mentira e que eles vão mostrar na Bíblia o que é a verdade? A gente aceita, tudo bem, mas é preciso vocês mostrar na Bíblia aonde que está escrito que nós estamos errados. Nós observamos na Bíblia, em Mateus no capítulo 24, Jesus, ele disse assim, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Queridos, se você pegar esse texto e aplicar nos nossos dias de hoje, você não está respeitando o cenário que Jesus estava falando. Jesus, quando você olha antes desse versículo, você olha que Jesus, ele estava num cenário que ele estava mostrando que o templo iria cair, o templo de Jerusalém. Então não venha para cá nos dizer que Jesus ele estava falando para os dias atuais.
como que falando para os dias atuais, se o templo caiu no ano 70 DC? Então Jesus estava falando sobre a grande tribulação, o juízo, que a maior prova de que Jerusalém tinha chegado à sua desolação foi justamente a destruição do templo. Está no contexto, você não pode negar isso. Então, se você isolar o versículo de que aquele dia e hora ninguém sabe, se você relacionar isso com o arrebatamento da igreja, então você tem que admitir que o arrebatamento da igreja deveria ter ocorrido desde o ano 70, foi onde caiu o templo em Jerusalém. Então, se você olha todo o contexto, Jesus não está no contexto histórico de que o templo iria cair, de que tudo que ele falou cumpriria naquela geração. Então você tira do contexto, você isola um versículo só, que aquele dia e hora ninguém sabe, e aplica isso para o arrebatamento físico da igreja. O problema é que você esquece as outras partes. Então, como que você aplicaria as outras partes que teria que cumprir, então, se o templo já tinha caído? Ou seja, então o templo caiu e Jesus não voltou, porque você vai dizer que Jesus vai voltar daqui a não sei quantos anos ainda. É isso? Querido, refute-nos, mas use a Bíblia. Do mesmo jeito que a gente faz, usando a Bíblia para falar a verdade para as pessoas, você deveria usar a Bíblia, não é para nos refutar, mas mostrar por que que você nos refuta. Mostra prova bíblica e diz que estamos errados, mas mostrando a prova bíblica. Você coloca um comentário aí que nós somos hereges, que nós estamos errados, mas você não mostra, não é, alguns versículos bíblicos provando que nós estamos errados. Então mostre outra realidade que você conheça dentro da Bíblia. Mostra, porque o povo precisa saber. O povo precisa saber a realidade. Então, se você pega os capítulos, não é, da Bíblia, Mateus, não é, capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13, são capítulos escatológicos, e você não aplica isso àquela geração, aqueles dias que eles estavam vivendo, você tem que aplicar isso para os nossos dias. Então por que que você não coloca também as outras coisas que estavam inseridas no texto? Então, nós não sabemos falar bonito do jeito que vocês religiosos falam. A gente não é aquele expert, não é, em certas áreas que vocês são, né? Então, mas o problema de vocês é que vocês acham que Deus, ele só dá entendimento para quem usa gravata de seda, para quem tem carro importado, para quem tem uma catedral do tamanho daquela do Brás ali na Sé, não é? Vocês acham que o povo humilde, do jeito que nós somos, não tem, né, capacidade de ter entendimento, de ter conhecimento, o que vocês têm. O problema é que o conhecimento de vocês, esse conhecimento que vocês têm, é tudo futurizando as coisas. Vocês não respeitam, não é, o contexto histórico, vocês não respeitam o contexto social das falas da Bíblia. Vocês pegam e, na verdade, vocês já se acostumaram a usar a Bíblia para mentir para as pessoas. Sabe, eu desconfio de uma coisa. Eu acho que vocês, pastores, líderes religiosos, vocês já descobriram há muito tempo, há muitos anos atrás, que inferno, diabo, Satanás, isso são tudo adjetivos. Por que que vocês usam a Bíblia para mentir para as pessoas? Por que que vocês não se importam de mentir para as pessoas e ganhar muito dinheiro? Porque vocês sabem que não existe inferno. Vocês sabem que não existe um diabo. Vocês sabem que não existe esse lugar que amedronta as pessoas, para onde as pessoas vão ser lançadas. O problema
é que eu tenho uma desconfiança que vocês descobriram isso na Bíblia, então vocês sabem que vocês pintando e bordando com as pessoas, vocês não vão ter nenhum tipo de condenação, não é? Porque a Bíblia diz, né, que o Espírito de Deus que habita em nós, quando a pessoa morre, ele volta para a eternidade. Então vocês descobriram isso há muito tempo. Só que vocês não querem que as pessoas saibam que vocês sabem disso. Esse trocadilho de palavra. Vocês não querem que as pessoas saibam o que vocês sabem. Então, só que eu acredito muito que depois que Deus trouxe o último juízo sobre a terra, que foi o ano 70 DC, no ano 70 DC, cada ser humano, ele virou o juiz das suas próprias ações. Quando foi escrito na Bíblia que o homem, ele colhe aquilo que planta, ou seja, a lei da semeadura. Quando isso aconteceu, quando vocês descobriram que o homem, ele é o juiz dos seus próprios atos, vocês não estão nem aí. Vocês não acreditam que existe inferno. Vocês não acreditam que existe um diabo, um ser satânico. Mas vocês pregam, vocês ensinam, por quê? Porque quanto mais o povo tiver medo desse diabo, desse inferno, mais as pessoas vão procurar os templos religiosos, achando que vocês é que têm a direção para o céu. Vocês substituíram o sacrifício de Jesus pelo quê? Pela sinagoga de vocês, pelas denominações de vocês. Vocês substituíram o sacrifício de Cristo no Calvário pelo medo que vocês pregam, pelo pavor, pela ignorância. Vocês não têm... Eu acredito que vocês não têm nenhum tipo de pudor. Vocês são pessoas sem pudores. Vocês não estão nem aí para as pessoas mais pobres, para os menos favorecidos de entendimento, de conhecimento. Vocês não querem nem saber. Porque se vocês tivessem, vamos dizer, pena das pessoas, se vocês amassem as pessoas, vocês não deixariam as pessoas enganadas assim durante tanto tempo, não. Não é possível. Então, todo o texto escatológico da Bíblia, esses capítulos que eu falei, todos eles falavam de uma época, falava de um período, falava de um tempo, falava do dia do Senhor, que era o juízo do ano 70. A Bíblia nunca falou que o dia do Senhor é dia de sábado, ou dia de domingo, ou dia de sexta. Por que eu falei isso aqui? Sexta-feira é o dia santo, né, dos muçulmanos. Sábado é o dia santo dos judeus. E para muitos crentes, o dia santo é domingo. Mas a Bíblia diz que o dia do Senhor era o dia do juízo. Era o ano que Deus traria o juízo sobre a terra. Isaías falou isso. O próprio Ezequiel falou isso. Jeremias profetizou. Jeremias 13, Jeremias 14. Sobre quando que os judeus rejeitariam a Jesus. Isso tudo está escrito. Mas vocês querem manter, não é, o nome de vocês. Vocês querem manter a prepotência de vocês. Vocês querem manter a arrogância de vocês. Vocês querem manter tudo isso. Agora, sabe de uma coisa? Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar divulgando o Evangelho Eterno. Nós vamos continuar falando da maravilhosa palavra de Deus. Nós vamos continuar. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Para quem não acredita, que já acostumou a viver dentro da religião, não está nem aí para os escritos bíblicos. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos crentes foram treinados a frequentar um templo, não foram treinados a estudar a Bíblia. Isso, os seminários de teologia não ensinam as pessoas, não. O que o seminário de teologia ensina as pessoas, o seu líder, os líderes, ensina é manipular as pessoas. Os seminários estão lotados por quê? Porque cada jovem, cada moço que ali está, descobriu que você montar uma denominação, você montar um templo e botar aí numa esquina, quando você consegue atrair 10, 100, 1000 pessoas, você sabe que o seu salário é garantido. 10 pessoas,
você ganha um salário mínimo, 100 pessoas, você ganha 10 salário mínimo, 1000 pessoas, você ganha 100 salário mínimo. Então isso, infelizmente, e eu estou fazendo uma matemática aqui de uma média de 100, 130 reais, 120 reais de cada membro por mês. Eu estou falando de pessoas assalariadas, não é? Imagina 10 assalariados dando dízimo na igreja ou num templo. É R$ 1.300. E aí, 100 pessoas, quanto é? R$ 13.000. E 1000 pessoas, é quanto é? 130, 130 mil. Então você tem que botar isso na conta. Então esquece, o sistema religioso não vai usar a Bíblia para falar a verdade para você. Esquece isso. Agora tem uma coisa importante. Nós vamos continuar falando, vamos continuar divulgando o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno é Deus em nós. E ninguém ensina isso, tá bom? Alberto Lírio, o irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno. Nós estamos nas redes sociais. Querido, eu posso morrer amanhã, não tem problema. Irmão Cláudio Mendes vai ficar. Se irmão Cláudio Mendes partir para o Senhor, voltar para o Senhor amanhã, o seu espírito, eu vou continuar divulgando. E graças a Deus que mais pessoas estão indo ao YouTube, nas redes sociais, e também abrindo canais e falando desse Evangelho Eterno, ou falando pelo menos contra o sistema religioso. Se nós não vemos muita gente falando do Evangelho Eterno, mas estamos vendo aí muita gente revoltada com o sistema, trabalhando contra o sistema, não contra Deus, não contra pessoas, mas contra o sistema religioso, que já deveria ter caído há muito tempo, né? Mas muitas coisas estão mudando. Eu quero terminar esse vídeo falando de uma coisa que eu estava pesquisando ontem e eu descobri que os maiores devedores ao governo, infelizmente, são as entidades religiosas. Todas as entidades religiosas devem ao governo. E muitos pastores descobriram que quando ele tem um carro, não é, que ele é vinculado a uma entidade religiosa, nem o IPVA esse pastor paga. E os impostos, não é? Os impostos, eles são isentos porque eles colocam em nome de uma entidade religiosa. Agora você vê como que está o nosso Brasil, tá bom? Pesquise aí, queridos, quais são os maiores devedores ao governo federal e estadual. Você vai ficar impressionado. Aí eu te falo e garanto, é por isso que está surgindo pastores e mais pastores montando templos religiosos, porque eles descobriram que ganhar dinheiro fácil é montar igreja, montar denominação e não colaborar nada com o governo federal nem estadual. E aí eu te falo, isso é bíblico? Isso é certo? Pesquise e você terá a resposta, tá? Fica na paz. Um abraço a todos os nossos inscritos, ao nosso irmão Cláudio Mendes. Em todas as redes sociais estamos lá, tá, meu querido? Estamos lá divulgando o Evangelho Eterno. Fica na paz. Amém.